de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, começando do versículo 46, a respeito da cura do cego de Jericó. Espero que essa palavra possa chegar a muitos lugares e abençoar muitas pessoas, como tem já acontecido. Deus possa estar despertando vidas, salvando, curando e libertando. Amém, irmãos? Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo passou a ver e seguiu a Jesus pelo caminho. Que Deus abençoe a sua santa palavra nos nossos corações. Amém, queridos? Quantos amam a palavra de Deus? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que é santa. Nós te louvamos, agradecidos, e eu peço agora, pela tua bondade e misericórdia, que o Senhor venha falar no meu coração, que o Senhor venha me ungir, Espírito Santo, me ungir cada pessoa aqui, e que o Senhor traga uma revelação muito especial e particular de cada um. E assim que o Senhor fale também com quem estiver vendo essa mensagem, ouvindo essa pregação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus queridos, Jesus foi uma única vez na cidade de Jericó, porque Jericó era um lugar difícil de ir para lá. Ficava bem numa baixada, na serra, a estrada era complicada, era uma estrada íngreme, então tinha uma certa dificuldade. Então Jesus, ele foi passeando ali o Rio Jordão até chegar lá em Jericó, e Jesus então fez algo maravilhoso na cidade de Jericó. Pelo menos duas vidas foram impactadas ali pelo Senhor Jesus, além de outras, né? E também por consequência daqueles milagres que o Senhor Jesus fez. A Bíblia fala de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E essa palavra que está em Lucas 15, né? Fala que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ela mostra a dificuldade daquele caminho, que inclusive era um caminho onde ficavam salteadores, né? Quando Jesus fala desse assunto, ele fala a respeito de um homem que foi ali tomado de assalto e que foi violentamente atacado e dado como
morto, né? E aí o bom samaritano, se não me engano, Lucas 10, né? O bom samaritano vai ali e faz um milagre na vida daquele homem. E esse assunto é muito bonito e a gente aprende muito com ele. Mas hoje nós vamos estar falando aqui sobre o cego Bartimeu. Tem algumas histórias a respeito desse homem, né? Os livros, mas eu acho que tudo mais tem que enfeitar um pouco a história, né? Tem gente que fala que ele era filho de uma liderança muito grande de Jericó e que foi morto lá pelos romanos, e esse cego foi cegado também em consequência daquele ataque. Mas isso não está nos registros bíblicos, são coisas que são histórias que são contadas, mas que não fazem parte do relato bíblico. A gente vai ficar só mesmo com a palavra de Deus. O fato é que Bartimeu significa que ele era filho desse homem aí, do Timeu, né? Então, ele nem o nome direito tinha, né? Era só o filho do Timeu. A Bíblia não fala do nome dele aqui. Os três evangelhos, tirando João, né? Mateus, Marcos e Lucas, falam desse assunto, e cada um com uma perspectiva diferente, cada um mostrando um lado diferente, né? Inclusive tem um que fala que Jesus estava entrando, outro fala que estava saindo. É que Jericó, na verdade, tinha a Jericó antiga e tinha a Jericó nova. Essa nova cidade, que tinha sido edificada pelo Herodes, ela era uma cidade de veraneio, e ali funcionava o centro de administração de cobrança de impostos dos romanos. Não era por acaso, né, que o Zaqueu estava lá e era considerado um homem muito rico. Zaqueu deveria ser um chefe, né, como a Bíblia fala lá, dos cobradores de impostos. E Jericó também era um lugar onde muitos ricos iam para lá para passar temporadas naquele lugar. E também isso dá mais razão ainda do cego ficar na beira do caminho, né? Entre as duas cidades, a cidade velha e a cidade antiga, a cidade nova, tentando mendigar alguma coisa, as pessoas que tinham recursos passavam por ali. Mas nesse dia, não era uma pessoa comum que estava passando na Jericó. Nesse dia, era um dia de bênção, era um dia muito especial na vida não só de Zaqueu, na vida não só de Bartimeu, mas também das pessoas daquele lugar, porque ficou registrado na história esse acontecimento aqui. E o Bartimeu foi uma pessoa que aproveitou essa oportunidade única que ele teve. Ainda hoje eu estava conversando com uma pessoa e falei: olha, o cavalo arriado só passa uma vez. Se você não aproveitar, você pode perder a grande oportunidade. E o Bartimeu parece que ele sabia disso. E quando ele escutou que Jesus estava passando, pastor Rubens, ele começou a clamar em alta voz. Ele não podia enxergar, não podia correr, não podia subir na árvore como o Zaqueu fez, mas ele podia gritar. E com aquele recurso que ele tinha, né, ele foi gritando e clamando e pedindo misericórdia de Deus, né? Inclusive falando: Jesus, filho de Davi. Isso aí é uma coisa importante, porque ele entendia, devia conhecer um pouco da história do povo de Israel e sabia que Jesus viria, o Messias, né, viria da linhagem de Davi. Então ele estava considerando que Jesus era um rei que estava passando ali. Era um rei, o rei de Israel que estava passando em Jericó. Ele estava considerando que era a maior autoridade entre todos os que já tinham passado em Jericó. Não era apenas o rei de Israel de Judá, era o rei de todo o universo que estava passando em Jericó.
misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele apela para o coração de Jesus. Misericórdia é um sentimento que vem do coração. Ele apela para o coração de Jesus, para que Jesus pudesse ouvir aquela voz. Às vezes a pessoa não pode fazer muitas coisas, mas se ela puder gritar, se ela puder pedir, se ela puder clamar, se ela puder suplicar e aproveitar a única oportunidade que ela tem, como o ladrão da cruz, não podia dar o dízimo, ser batizado, não podia sair da cruz, mas ele pôde falar: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele só podia fazer isso, usar a sua voz. E ele pediu também, ele aproveitou aquela oportunidade única que ele teve, e aquela oportunidade fez diferença entre a perdição e a eternidade. O outro que preferiu fazer outra atitude se perdeu, mas aquele que aproveitou a única oportunidade que ele teve, escapou da morte e ganhou a eternidade. E o próprio Senhor Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Chega um dia na vida das pessoas que ela fala: é hoje o dia da minha salvação, é hoje o dia da minha bênção. E o Bartimeu foi um desses. Ele falou: é hoje, eu não vou desperdiçar, eu não vou perder essa bênção. E o que nós precisamos fazer, meus irmãos, é exatamente isso. Não desperdice a única oportunidade que você tem. Você não vai morrer e nascer de novo, né? Você não vai confiar que você vai para o purgatório ou para outros lugares, depois você vai voltar. Deus vai dar outra chance para você. Não vai acontecer isso na sua vida. Não vai acontecer. Amém. Vamos continuar aqui mesmo sem microfone. Meus queridos, então, o que aconteceu foi que... Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Meu Senhor. Isso aí é assim mesmo, né? Perdi até o fio da meada aqui, irmãos, para a verdade. Mas vamos lá. Apareceram umas pessoas que começaram a repreender o homem que estava falando. Começaram a repreender e falar: escuta, cala a boca, você está atrapalhando as pessoas. Quando eles começaram a repreendê-lo, aí é que ele passou a clamar mais forte ainda. Amém? Então, tem gente que ao invés de abrir o caminho para facilitar as pessoas terem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, vai lá e tenta calar aquela pessoa, tenta servir como um bloqueio contra a vida daquela pessoa, impedindo a pessoa de receber uma bênção, de se comunicar com Deus, de encontrar um milagre, uma cura. Só que o Senhor, ele vê todas essas situações. Às vezes, no nosso meio, muitos de nós podem agir desse jeito também, né? Inconscientemente. Muitas vezes a gente pode servir de bloqueio na vida das pessoas, né? Mas nós precisamos de aprender essa lição aqui, meus irmãos. Nós não podemos agir desse jeito. Jesus, ele pegou, escutou a voz da pessoa. Jesus, ele vai escutar a voz de quem está clamando, mesmo que muitas barreiras estejam à frente. Não há barreiras para Deus, não há barreiras para o Senhor ouvir a nossa voz. Não há nada que vai impedir o Senhor agindo. Deus, nada vai impedir. Amém, queridos? Então o Senhor pegou e mandou as mesmas pessoas voltar lá e falar: não é assim. Vai lá e chama ele. As mesmas pessoas que estavam bloqueando o caminho do cego, de uma pessoa que não tinha condição por si só, teve que voltar lá e falar: escuta, levanta-te, anima o seu coração,
Ele está chamando você. Amém? Mudou a mensagem. Então aconteceu um milagre até no coração dessa pessoa. Mudou a mensagem, mudou o direcionamento, mudou o foco. A pessoa aprendeu como é que deve agir. Porque às vezes quem estava fazendo aquilo estava tentando proteger Jesus, né? Mas Deus não precisa de que ninguém defenda Ele, que ninguém proteja Ele. Muitas vezes a gente quer fazer isso aí, né? A gente quer ser defensor de Deus, defensor do Evangelho. Você deve orar e deixar que Deus, Ele sabe trabalhar. Deus sabe fazer a sua obra. Ele é maravilhoso, Ele é espetacular. A gente só deve orar, meus irmãos. Esses dias o pessoal está alarmado aí, porque os muçulmanos ganharam a eleição em Nova York, e a pessoa que ganhou lá está dando a maior força para os demais muçulmanos. Daqui a pouco eles vão tomar os Estados Unidos, não sei o quê, e realmente esse é o plano do islamismo, né? É de tomar o poder nos maiores lugares, na Europa, Estados Unidos, etc., para poder conquistar o mundo. Eles querem colocar e implantar a religião deles e tirar os outros. Não querem só colocar deles, eles querem tirar os outros também. Mas nós podemos fazer alguma coisa? Além de orar, nós podemos orar. Mas será que nós estamos orando? Então às vezes a gente fica lá na mídia tentando defender, tentando colocar a nossa indignação, etc e tal. Mas o que Deus fala é o seguinte: vai lá, faz uma coisa diferente, manda a pessoa se animar e levantar. Eu estou chamando. Tem gente que Deus está chamando, mas Ele chama através de mim, Ele chama através de você. Amém, queridos? Então nós temos que entender essa mensagem. Às vezes mudar o foco na nossa vida. Nunca a gente pode servir de impedimento para ninguém. E quando o cego escutou aquela palavra, anima-te, levanta-te, e Ele te chama, a primeira coisa que ele fez foi se levantar, se animar, e pegou a capa que estava com ele e lançou aquela capa longe, jogou aquela capa longe. Isso aí é muito interessante, porque às vezes tem gente que vai a Jesus, mas ela fala assim: eu vou com a minha capa, eu não vou mudar nada, porque se não tem nada, eu vou continuar na minha vida. Ele podia falar assim: eu não vou jogar a minha capa fora, porque ela é que me envolve, ela é que me protege. Se não acontecer nada comigo, eu vou voltar com ela, eu não vou perder essa capa, e eu vou ficar no mesmo lugar que eu estava. Agora, quem está com fé, já joga o impedimento longe, fala: não quero mais isso, eu quero uma vida nova. E eu sei que Deus pode me dar uma vida nova. Quem realmente está querendo uma mudança, joga a capa longe, tira o impedimento da sua vida e vai para encontrar com Deus, sabendo que Deus pode começar tudo a partir daquele momento, a partir daquele encontro. Aleluia! E quando ele é colocado frente a frente com o Senhor Jesus Cristo, então Jesus faz uma pergunta para ele. E a pergunta era: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Mas estava na cara o que ele estava precisando, né? Estava na cara. Só que às vezes Jesus pergunta também para nós: o que você quer que eu te faça? E às vezes nós queremos coisas para nós. Aqui, no versículo 36, até o mesmo texto aqui, né? Do versículo 36 em diante, Jesus também faz uma pergunta para os discípulos. Tiago e João, olha só, Tiago e João. Jesus pergunta para eles assim no 36: o que quereis que eu vos faça? E eles falaram assim: Senhor, concede-nos a tua glória, que a gente tenha poder, um para ficar do seu lado direito e o outro para ficar do seu lado esquerdo. Está vendo, irmãos? Então, às vezes os pensamentos são diferentes. Às vezes as pessoas têm muita mesquinhez dentro dos seus corações. As pessoas estão querendo glória, estão querendo poder, mas ele quer ser curado. A gente quer algo que realmente interessa. Deus sabe essa sinceridade. Deus conhece os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Aleluia. Ele conhece o nosso íntimo.
Então, se Deus perguntar para você hoje o que você quer que eu te faça, o que nós vamos responder para o Senhor? A gente tem que pensar naquilo que realmente é mais importante, não só para nós, mas para a obra do Senhor, aquilo que não representa nenhum egoísmo, aquilo que representa a sinceridade da nossa vida. Amém? Então, se Deus perguntar para você o que você quer que eu te faça, você tem que ter uma resposta para o Senhor. Às vezes você olha, o que você tem orado, o que você tem pedido para o Senhor? Você tem sido verdadeiro com o Senhor? Você tem realmente falado aquilo que Deus sabe, você também sabe? Você tem sido extremamente sincero com o Senhor? Ou às vezes você tem pedido coisas que não são importantes, não vão fazer diferença? Às vezes você não confia tanto, não tem confiado tanto. Às vezes você continua com a capa, não jogou a capa. Você não está preparado para receber uma coisa nova, porque quando ele jogou aquela capa, ele falou: aquilo me protegia de um jeito, me protegia para eu continuar naquela vida de mendicância, aquilo me protegia, mas também era um estigma, aquilo denunciava a minha posição, aquilo mostrava a minha deficiência. Mas eu quero um outro tipo de proteção. Eu não quero essa proteção. Eu quero a proteção do Espírito Santo. Eu quero a proteção do Senhor. Eu quero a proteção do Rei do Universo. Quando ele lança aquela capa, ele recebe uma outra capa. Uma capa que Jesus colocou nele. Igual a Eliseu. Eliseu jogou fora as coisas que ele precisava de deixar quando Elias passou perto dele e o chamado de Deus veio para Eliseu. Ele pegou a junta de boi mais importante, pegou o carro de boi e fez lá uma fogueira e assou aquilo ali e falou: não preciso mais disso aqui, eu quero agora uma outra vida, eu quero uma outra vida, eu quero uma outra história que o Senhor tem para a minha vida. Então, se nós formos honestos com o Senhor, nós vamos receber bênção, cura, milagre, nós vamos ser fortalecidos no Senhor, mas isso precisa acontecer. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou para ele. Às vezes a gente sabe, que Deus sabe, que nós sabemos, né, daquilo que nós precisamos. Deus sabe também que nós sabemos que Ele sabe. Apesar de tudo, Ele quer que a gente verbalize. Por que é importante você verbalizar? Porque isso aí vai dar firmeza na sua fé, isso aí vai dar firmeza nos seus sentimentos, isso aí vai fazer com que você realmente demonstre a sua perseverança. Isso aí vai ser um sinal para o diabo, para o inferno. Isso aí você vai estar falando do reino das trevas. Agora eu estou comprometido com Deus de verdade. Agora eu estou comprometido com uma outra história. Eu quero ser curado, eu quero enxergar, eu quero ser restaurado, eu quero esse algo novo para a minha vida. Mudança, transformação genuína dentro de mim. Você tem que falar: eu quero. Jesus fala em Marcos 11, aqui no capítulo seguinte, ele fala isso aí: você tem que falar tudo aquilo que você disser. Está aqui bem pertinho, em Marcos, no capítulo 11, ele fala assim, versículo 23: em verdade vos digo que qualquer que disser este monte, disser, não pensar apenas, mas disser: sai daqui, monte, vai para o mar, vai para outros campos, monte, problema, e não duvidar dentro do coração. Não duvidar dentro do coração. Se ele tivesse levado a capa com ele e continuado com aquela proteção que ele tinha, é lógico que ele estaria demonstrando dúvida dentro dele. Mas quando ele joga aquilo fora, ele fala: eu não tenho dúvida nenhuma de que vai acontecer uma coisa nova, porque eu não quero voltar para a vida antiga. Eu não quero voltar para aquela beira de estrada, para aquela humilhação de Satanás. Eu desejo, eu quero demonstrar isso, e uma maneira como eu posso demonstrar
assim eu vou poder caminhar com o Senhor. E aqui está dizendo assim, versículo 24 ainda. Continuando o 23 que eu acabei de ler, né? E não duvidando no seu coração, mas crer que vai fazer aquilo que diz, não aquilo que pensa. Crer que vai acontecer aquilo que diz. Então tudo o que disser será feito. Por isso que a gente tem que verbalizar. Jesus ensina isso aqui para a gente. Que a gente tem que verbalizar. Na oração a gente tem que orar e verbalizar. E falar alto. Para o reino das trevas fugir da nossa presença. Amém, meus queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que verbalizar. Falar. Demonstrar a nossa firmeza, a nossa perseverança. Aleluia. Então, continuando aqui, quando ele fala, Senhor, eu quero ter vista, então Jesus fala, vai, porque a sua fé te salvou. A gente é salvo pela fé. Nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Na mesma hora, ele passou a enxergar. Na mesma hora, ele passou a enxergar. Glória a Deus. Aleluia. Aqui não fala, mas eu fico imaginando o que aconteceu no meio daquela multidão. Aqui não fala nada, mas eu fico imaginando. Dá para a gente imaginar, não dá? A alegria, os abraços. Meu Deus, vamos olhar o que aconteceu. Essa pessoa estava cega. Essa pessoa viveu uma vida muito ruim. Era muito a choro. Andar com Jesus era uma coisa tremenda e continua sendo. Porque toda a conversabilidade na vida de uma pessoa e que os outros podem compartilhar, participar daquela bênção, daquela festa, não há nada mais feliz do que isso, meus irmãos queridos. É tão maravilhoso. Aleluia. Então agora fica com a gente. Agora você vai andar junto com a gente. Agora a gente vai seguir junto. A igreja vai ter mais um. É mais um cerrando fileiras. É mais um que participou de um milagre. É mais um que foi curado, que foi salvo. Vai, a sua fé salvou você. Você foi salvo, não só fisicamente, mas você foi salvo na sua alma. E ele, a partir daquele momento, passou a seguir Jesus. Outro texto fala que ele glorificou a Deus. Ele glorificou a Deus. E é o que a gente tem que fazer, né? Glorificar a Deus. Amém, queridos? Eu deixo essa palavra. Que Deus abençoe os nossos corações em nome de Jesus.